Bom, beleza. Então, como eu falei para vocês, o Biofismac ele foi adiado para o dia 19, né? A previsão é que ele aconteça na Praça da Chapada, né? A gente vai fazer lá votação e tudo direitinho, para que a gente possa conseguir lá o espaço e a gente ter um evento lá. Então, eu já queria já saber como é que está aí, depois vocês me dizer como é que estão os trabalhos, né? Vou estar sempre lembrando vocês do trabalho, porque está bem próximo, né? Novembro já está bem aí, na próxima semana já é novembro, então para o dia 19 é um pulo. Então, rapidamente a gente vai estar fazendo isso aí. Então, nossa aula de hoje, a gente já vai, é a aula do quarto período, aí eu vou botar essa aula gravada, né? E vou colocar mais um vídeo da aula para que vocês possam estar nesse tópico aí já vendo alguma coisa sobre o assunto, né? Lembrando, né, que os participantes do Biofismac, né, vai estar tudo legalzinho direitinho. Se alguém não participou do simulado, né, me procure para a gente conversar. Eu já vou fechar a nota do terceiro período, fechar o terceiro período já para vocês terem acesso às notas de vocês, tá bom? Então, ademais, vamos lá. Deixa eu botar aqui para compartilhar. Tela inteira. Beleza. Ai, aí. Vai aparecer aí para vocês aí a tela, beleza? Então, alguém me diga aí se está aparecendo aí para vocês. Tá ok aí para vocês? Tá Sim, aparecendo? Valeu. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, nós vamos começar o primeiro tópico aí do quarto período, que é a parte relacionada à relatividade, certo? Aí é o físico mais conhecido nessa parte da relatividade, né? Com a sua fórmula famosa, é igual a mc ao quadrado, né? Foi a fórmula aí que deu origem a todo esse estudo da relatividade, né? Inclusive, o pessoal gosta de dizer, né, que ele é o criador da bomba atômica. Não é, pessoal, pelo amor de Deus. Ele não criou bomba atômica coisa nenhuma. Existe uma base, né, nessa teoria, mas não é, né, ele não foi, na realidade, pelo contrário, ele escreveu até uma carta, né, dizendo que era contrário à criação desse artefato, né? Inclusive, ele é um dos contrários. Ele se naturalizou americano, mas é um físico alemão, né? Morou muito tempo nos Estados Unidos, né? Inclusive morreu lá, criou, né? Criou famílias e tudo. Ele é conhecidíssimo, né? Pela teoria da relatividade, mas ganhou um prêmio Nobel pela teoria do efeito fotoelétrico. Só para vocês terem ideia da geniosidade que é o Albert Einstein, né? Inclusive, né, para que vocês possam ter uma noção, né, do efeito dessa teoria, ainda hoje são feitas pesquisas, né, para comprovação ou refutar, né, esses aspectos teóricos da teoria da relatividade. Só para vocês terem ideia o quanto esse cara conseguiu aí formular uma teoria tão ampla e abrangente como é a teoria da relatividade. Ela tem duas partes, né? Ela tem a restrita, né, que é específica ao conceito de velocidade, e a geral, que incorpora o conceito de gravidade dentro da sua teoria. Então, relatividade na física clássica. Né? Determinamos aspectos da relatividade não são novos, né? Ou seja, já existia problemas dentro da física clássica e aí ela só veio e corrigiu algumas falhas, né? Para que fosse válida, né? Colocou alguns limites. Né? Então, a noção de que os fenômenos físicos são relativos, né, aos sistemas de referência, foi proposto por Galileu e Newton, só para vocês terem ideia. Só que eles fizeram algumas amarras, né, que depois se mostraram defeituosas. Né? Essa foi a logística em cima da relatividade na física clássica. Então, tá aí o cientista italiano, Galileu Galilei, né, notou que um mesmo movimento podia ser descrito de diferentes maneiras, dependendo do ponto de vista do observador. Qual é a falha nesse aspecto aí? É que ele limitava isso para alguns aspectos e isso gerou depois, mais na frente, alguns problemas. Por exemplo, a questão de altas velocidades. Né?
Foi um problema do Galileu. Ele não conseguia explicar alguns fenômenos para alta velocidade. A mesma coisa aconteceu também com Newton também, né? Então, mas isso era comprovado quando se falava de baixas velocidades, a trajetória era curva para um observador e reto para um outro observador, né? Isso aí vocês viram até lá no primeiro ano. Isso aí era bem óbvio. Então, essa questão da relatividade, né? Ou seja, dependendo de quem observa, eu posso ver formas diferentes de se movimentar e trajetórias diferentes. Então, a mecânica de Isaac Newton estava bem estabelecida com as 3 leis, né? É tanto que você consegue usar nas 3 leis um foguete para ir para a Lua, tranquilamente, certo? Isso aí não vem ao caso. Mas quando você vai para altas velocidades, a coisa muda muito aí de figura, né? Juntamente com a eletrodinâmica e a termodinâmica. A física parecia completa, mas aí, como eu falei para vocês, começou a aparecer problemas específicos que essas físicas, né, essa parte da física de tanto de Galileu quanto de Newton não explicava. É o caso das altas velocidades, que eu falei para vocês. Aí veio nosso amigo Albert Einstein, né? Entretanto, existiam problemas que tal mecânica não conseguia explicar. Surge então a necessidade de ver a mecânica de uma nova forma, e Albert Einstein cria a teoria da relatividade especial ou restrita, como eu falei para vocês. Em 1905, propondo assim novos conceitos sobre espaço e tempo. Lá para Galileu e Newton, espaço e tempo eram absolutos. O Einstein trouxe uma nova vertente. O espaço e o tempo não são absolutos, né? Porque lá para eles a trajetória era relativística, certo? Até a velocidade era relativística. Um corpo poderia estar em movimento ou em repouso, dependendo do referencial. Mas quando se falava de espaço e de tempo, os dois, tanto o Galileu quanto o Newton, tratava isso como uma grandeza absoluta. E isso aí gerou alguns problemas, certo? Aí eram algumas falhas que aconteciam e aí eles pegaram, fizeram. Aí o Einstein percebeu isso e trouxe aí uma nova vertente, né? Propondo assim novos conceitos sobre espaço e tempo. Então, a relatividade de Einstein. A relatividade de Einstein, teoria da relatividade especial, proposta por Albert Einstein, de 1879 a 1955. Em 1905, está de acordo com inúmeras experiências e fez previsões que foram comprovadas experimentalmente depois. Ainda hoje, como eu falei para vocês, existe ainda fenômenos testados, né? Nessa teoria, os fenômenos são analisados em relação a sistemas de referência inerciais, ou seja, sistemas de referência em relação aos quais vale o princípio da inércia, certo? Aquele princípio da inércia, da lei do preguiçoso, que a gente falou lá no primeiro ano, né? Que todo corpo em repouso tende a continuar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, né? Desde que não haja ação de forças, né, externas resultantes. Então, são referenciais inerciais todos os sistemas que estão em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, esteja em equilíbrio, portanto, sem aceleração. Ok? Na relatividade de Einstein, no estudo da mecânica, a velocidade, por exemplo, é uma grandeza relativa, né, como também era lá na mecânica clássica, né, ou seja, sua medida depende do referencial do qual está sendo medido. Em consequência disso, outras grandezas que dependem da velocidade também são relativas, né? Comprimento, massa, tempo, são tidos grandezas absolutas no estudo da mecânica newtoniana lá de Galileu, né? Aquela coisa toda. Mas também se tratam de grandezas relativas, né? Senão, foge da ideia da relatividade, como diz o Einstein, né? No entanto, a relatividade dessas grandezas só se evidencia quando o estudo de situações em que se tem velocidades muito elevadas, ou seja, próxima à velocidade da luz, né, no vácuo, né? Comparado à velocidade da luz, em torno de 80%, 90%, até 70%, 60%. Você consegue visualizar essas relatividades nessas grandezas ditas absolutas para baixas velocidades. Então, a relatividade de Einstein, a teoria da relatividade, é composta por duas grandezas, né? Ou por duas teorias. A relatividade restrita, como eu falei para vocês, ou a relatividade geral, né? A restrita estuda os fenômenos relacionados às referenciais inerciais e a geral aborda fenômenos do ponto de vista não inerciais, né? Apesar de formar uma só teoria,
elas formam propostas em termos diferentes. No entanto, ambas trouxeram conhecimento do que o movimento do universo não são absoluto, mas sim relativístico, né? Aí você tem aqui, ó, as duas teorias dele. Um fato interessante, né? A restrita, rapidamente ele conseguiu fazer as contas. Quando foi para geral, ele penou um pouquinho o Einstein, né? Passou mais tempo, ele passou praticamente 10 anos para finalizar o seu trabalho da geral. Mesmo ele já tendo uma noção, mas não tinha como formular matematicamente isso. Ele levou 10 anos aí para fazer esses cálculos. Relatividade restrita. Em 1905, Einstein postula que a velocidade da luz é uma constante universal. Primeiro postulado que ele coloca aí, né? Postula que as leis da física devem ser invariantes, ou seja, sobre qualquer informação, qualquer mudança, as leis da física não mudam, né? Então ele unifica as leis da conservação do movimento, né? Do momento, da massa e energia, que é aquela fórmula famosa que eu coloquei para vocês, que é igual a mc ao quadrado. Mas como verificar isso? As transformações de Lorentz, né, que é uma parte lá de Galileu, dava uma ideia matemática muito bem disso. Depois eu teve só de fazer alguns experimentos para mensurar aí essas informações. Aí foi aonde foi feita algumas experimentações na contração do comprimento e na dilatação do tempo. A dilatação do tempo traz, por exemplo, alguns paradoxos, né? Um dos paradoxos conhecidos é o paradoxo dos gêmeos, né? De dois irmãos gêmeos, um faz uma viagem no espaço profundo em alta velocidade e o outro fica na Terra. O que fez a viagem, para ele, passou 10 anos de viagem para ir e voltar. Quando ele chegou na Terra, encontrou seu irmão bem mais velho, porque o tempo para ele passou mais devagar, que estava em alta velocidade, do que para o irmão dele, que passou mais rápido, né? Então o tempo passa de maneira diferente. Se vocês lembrar, lá na relatividade geral, né? Aquele filme lá do, do Interestelar, lá já relaciona a gravidade, né? A gravidade do buraco negro, né? Então o planeta lá próximo do buraco negro, e aí o pessoal que entraram lá nesse planeta, o tempo para eles passou mais devagar, quem ficou fora, o tempo passou mais rápido. Quando eles voltaram para a nave, o cientista que ficou lá na nave estava bem velhinho e eles ainda estavam novos. Para eles tinham passado dias, né? Para ele lá passou anos, né? Para quem estava fora da ação gravitacional. Aqui nós estamos falando de velocidade, né? Ou seja, a alta velocidade faz com que o tempo passe mais devagar. E quem está fora desse alto movimento, o tempo passa mais rápido. Então, a relatividade restrita, teoria da relatividade restrita, foi construída por Einstein a partir de dois importantes postulados, né? As leis da física são as mesmas em qualquer referencial inicial, certo? E a velocidade da luz tem o mesmo valor em qualquer referencial inicial. Então, isso aqui são dois postulados que vocês devem colocar em mente, tá bom? E aí, está aqui o primeiro postulado, certo? Eu vou depois colocar o PDF disso para vocês, não vou colocar agora, né? Daqui a pouco eu vou colocar para vocês, vocês têm o PDF dessas informações para vocês anotar no caderno de vocês, tá bom? E aí você tem aqui o primeiro postulado, né, que nós falamos, que as leis da física não mudam, e o segundo postulado, que é a constante da velocidade, certo? Beleza? Um caso interessante, ou seja, não importa como a luz está se movendo no sentido oposto, que lá na mecânica newtoniana, você tem somas de velocidade. Galileu também faz isso, também tem soma de velocidade. Mas quando se fala de velocidade da luz, não importa para que aonde ela está do observador, sempre C vai ser C, ou seja, não muda, tá bom? Aí você tem a velocidade da luz no vácuo, né, que é de 300 mil quilômetros por segundo, ou 300 milhões de metros por segundo, né? Então, para qualquer observador, a velocidade da luz vai ser sempre c. Como consequência, os conceitos de espaço, de tempo, são relativistas, isto é, a velocidade c é constante para todos os observadores, então espaço e tempo, cujo coeficiente, né, o coeficiente fornece o valor c, podem assumir valores diferentes dependendo do observador. Beleza? Aí a gente só vai falar dessas outras partes das consequências, né, da dilatação do tempo, contração do espaço e energia relativística, na nossa próxima aula, tá bom?
gente vai parar aqui. Opa, deixa eu parar a gravação.